O que acontece quando morremos? Esse é um dos maiores mistérios da humanidade. A biologia é clara. O coração para de bater, o cérebro se desliga e nosso corpo começa a se decompor. Mas o que se passa com a nossa consciência? A resposta científica tradicional é simples, mas em experiências humanas profundas, a morte nem sempre é o fim. Muitos afirmam ter vivido algo que desafia essa visão comum. Será que existe um além? O que acontece realmente quando morremos? E será que a morte pode ser reversível, como muitos acreditam após experiências próximas da morte? Você já se perguntou se a morte é o fim, ou se nossa consciência sobrevive de alguma forma? Ou quem sabe, o que aconteceria se você se encontrasse na linha tênue entre a vida e a morte? Nesse vídeo, vamos explorar os relatos mais impactantes de pessoas que estiveram à beira da morte e voltaram para contar suas histórias. São relatos tão profundos e misteriosos que podem abalar até as crenças mais firmes. Prepare-se para embarcar em uma jornada que vai mexer com suas emoções, questionar a realidade e fazer você refletir sobre o que acontece quando morremos. Relatos que desafiam a morte. A experiência de quase-morte, ou EQM, como é conhecida, é um fenômeno que ocorre quando uma pessoa chega tão perto da morte que experimenta sensações ou visões extraordinárias. Cientistas tentam entender essas experiências e se elas têm alguma explicação psicológica, como o cérebro tentando se proteger em momentos de extrema tensão, ou se realmente são uma prova de que a morte não é o fim. Mas o que sabemos é que em todas essas histórias, a linha entre a vida e a morte é mais tênue do que imaginamos. Vamos conhecer 5 relatos de pessoas que viveram momentos que desafiaram todas as explicações racionais. 1. Colton Burpo. O céu é real. Colton Burpo, um menino de apenas 3 anos, estava com seu apêndice prestes a estourar. Após a cirurgia de emergência, ele foi levado para a recuperação. Mas durante esse período, ele entrou em um estado crítico. Seus pais temiam pela vida do filho, mas o que eles não sabiam é que, enquanto estava na mesa de cirurgia, Colton teve uma experiência que nunca poderia ser explicada racionalmente. Após se recuperar, Colton começou a contar coisas que pareciam impossíveis para uma criança de sua idade. Ele descreveu com detalhes a aparência de Jesus, com uma túnica branca e marcas nas mãos e nos pés. Ele também falou sobre um encontro com seu avô, que ele nunca havia conhecido, pois o avô faleceu antes mesmo de Colton nascer. E o mais surpreendente, Colton descreveu uma irmã que morreu antes de ele nascer, algo que seus pais nunca haviam mencionado. Este relato chamou a atenção de cientistas, médicos e estudiosos, pois ele parecia ir contra tudo o que sabemos sobre a morte e a vida após ela. Colton não apenas relatou esses encontros, mas fez isso com detalhes que ninguém poderia saber sem estar realmente lá. Em seu livro, O Céu é Real, os pais de Colton compartilham essa história com o mundo. O livro se tornou um sucesso, levantando questões sobre o que realmente acontece quando morremos. Como é possível que uma criança, sem qualquer explicação ou contexto, descreva eventos que ocorreram antes de seu nascimento? Colton ainda afirma com certeza que o que ele viu foi real, não um sonho ou uma alucinação. E essa afirmação continua a desafiar as explicações científicas convencionais sobre a morte. 2. Rita Isabel Orr. A luz no fim do túnel. Rita Isabel Orr, uma professora gaúcha, também teve sua própria experiência próxima da morte. Durante uma gravidez complicada, Rita caiu de uma escada e, ao chegar ao hospital, a situação era crítica. O parto era arriscado. E quando os médicos já haviam desistido, Rita entrou em um estado de coma profundo. Foi nesse momento que ela relatou uma experiência transformadora. Ela contou que se viu sendo puxada por uma luz intensa e, ao atravessar essa luz, chegou a um lugar que, para ela, era o paraíso.
Um local de beleza indescritível, com pessoas caminhando, conversando e uma sensação de paz e harmonia no ar. Rita acreditou naquele momento que estava diante de algo espiritual, algo muito além da compreensão humana. Ela se sentia acolhida, em paz, mas ao mesmo tempo ouviu uma voz que a chamou de volta. Seus filhos precisavam dela. A voz disse que ainda não era sua hora. Rita foi então puxada de volta para o seu corpo. Quando acordou, não tinha consciência do tempo em que esteve em coma, mas a primeira coisa que a enfermeira lhe disse foi que ela havia sido dada como morta. Ela havia, na realidade, sido considerada sem sinais vitais. A experiência de Rita é tão impactante que por muitos anos ela guardou essa história para si mesma. Só depois de muitos anos, em 2012, ela compartilhou sua história com o Brasil, em uma entrevista para o Globo Repórter. A partir daí, muitos outros começaram a questionar o que realmente acontece após a morte. Será que o paraíso realmente existe? Ou seria apenas um mecanismo psicológico criado pelo cérebro para nos dar conforto no momento da morte iminente? 3. Dr. Alexander Eben. Prova do céu. Dr. Alexander Eben era neurocirurgião e, como tal, sempre acreditou que a morte era o fim. Não havia espaço para crenças espirituais em sua mente de médico cientista. No entanto, em 2008, ele contraiu uma forma rara de meningite bacteriana e rapidamente entrou em coma. Para os médicos, o prognóstico era sombrio, mas o que aconteceu a seguir transformaria sua vida para sempre. Durante o coma, Dr. Eben teve uma experiência indescritível. Ele relata que não estava mais em seu corpo físico, mas sim em um estado de pura consciência. Ele foi transportado para um lugar que ele descreve como o mais belo e sereno que já viu, um vale tranquilo cheio de flores e borboletas. Lá, ele encontrou um espírito de mulher, que ele não sabia quem era, mas que parecia estar cuidando dele. A experiência foi tão marcante que ele escreveu o livro Prova do Céu, onde relata todos os detalhes do que viveu. Ele afirma que durante 2 anos tentou encontrar uma explicação científica para o que aconteceu com ele, mas chegou à conclusão de que não há explicação possível. O que ele viveu, para ele, não foi uma alucinação nem um sonho. Foi uma experiência real. Dr. Eben afirma que, em sua experiência, ele não teve um corpo físico, mas uma consciência plena e independente. Como pode uma mente humana continuar funcionando sem um cérebro, sem sinais vitais? Será que nossa consciência é algo além do físico? 4. Anita Moorjani, a cura sobrenatural. Anita Moorjani foi diagnosticada com câncer em 2002 e, após anos de quimioterapia, seu corpo parou de responder ao tratamento. Os médicos disseram que ela estava com falência de órgãos e não tinha mais chances de sobreviver. Nesse momento, Anita teve uma experiência de quase morte que mudaria sua vida para sempre. Durante essa experiência, Anita descreveu uma sensação de leveza e paz, como se estivesse flutuando em direção a um lugar indescritível de luz e harmonia. Lá, ela encontrou sua melhor amiga, que havia falecido de câncer anos antes. A visão da amiga a acalmou, mas o mais impactante foi que Anita teve a oportunidade de escolher entre seguir em frente para a morte ou voltar para a vida. Ela decidiu retornar, com a certeza de que, se voltasse, seu corpo seria curado. E foi exatamente o que aconteceu. Quando acordou no hospital, os médicos ficaram surpresos ao ver que seu corpo estava completamente curado. O câncer, que antes tomava conta de seu corpo, desapareceu sem explicação médica. Ela ainda consegue descrever com precisão a sala de cirurgia e o que estava acontecendo ao seu redor, mesmo estando em coma. A história de Anita Moorjani desafia todas as explicações científicas sobre o câncer e a morte. O que aconteceu com ela? Foi milagre? Foi uma coincidência? Ou uma prova de que a morte não é o fim?
Esse é apenas o começo da nossa jornada. Com cada um desses relatos, fica claro que a morte não é tão simples quanto a ciência nos diz. São histórias que desafiam nossa compreensão da vida e do além. Fique conosco para o restante deste vídeo, onde continuaremos explorando experiências ainda mais profundas e emocionantes que nos fazem questionar o que sabemos sobre a morte e a vida após ela. Gostou do conteúdo? Não esqueça de deixar seu like, comentar sua opinião sobre esses relatos e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até o próximo!